Os mesmos três jeitos que você tem hoje, que acha que é moderno, está abafando. A única diferença é que você mostra a cueca. Antigamente o pessoal mostrava a cueca levantando a saia. Só isso. Mudou muita coisa, não. A Bíblia, irmão, é a vontade de Deus manifesta para nós. A Bíblia são cartas escritas para cada um de nós. São TCC, são histórias, são tudo que você quiser tem aqui dentro. Por quê? Porque Deus quer que você se torne alguém que conheça Ele de uma forma mais íntima. Quem é Jesus? Qual foi o contato que João teve com Jesus? Quais foram as palavras, por exemplo, que ele usou para descrever esse contato? Nós vemos isso no capítulo que nós lemos. No versículo 8, ele diz o seguinte: olha, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e que as nossas mãos apalparam, nós vimos Ele. Não fui criado em Minas Gerais, só nasci. E por alguns anos passava férias lá. Era muito comum ouvir algumas histórias na roda dos vizinhos, fim de tarde, todo mundo lá fora tomando um cafezinho, comendo um bolo de milho, as crianças correndo para lá e para cá. Era normal ouvir histórias sobre lobisomem, mula sem cabeça, saci pererê. Não sei se é coisa só de Minas, mas a gente ouvia bastante isso lá. Ao ponto de a gente estar brincando ali, de repente, se olhar no meio do mato, ter a sensação nítida de ter visto dois olhos enormes e uma boca enorme. Porque você tinha acabado de ouvir sobre o lobisomem ali atrás. Ou você ir num caminho para cortar, você ir pelo meio da mata para cortar caminho para chegar numa cidadezinha ou num ambiente, em vez de você fazer a volta toda, estava com preguiça, você ia para o meio da mata, beirando ali uma cachoeira, mas você ouvia a história e parava no meio do caminho que você ouvia assim, ó, lá tem a mula sem cabeça. Aí você andava meio preparado para correr. Por quê? Porque as histórias enchiam a nossa mente fazia que as imagens se refletissem. Quem nunca fez isso, irmão? Quem nunca estava dormindo na sala e tinha a impressão que na janela lá de fora tinha alguém ali para pular dentro, na verdade era só o galho da árvore balançando com o vento. Quem nunca? Meu irmão, a nossa mente é um lugar onde batalhas são travadas. Mas a Bíblia diz, como nós lemos semana passada, os nossos olhos são o farol da nossa vida. Os nossos olhos reproduzem aquilo que vai vir dentro de nós, o nosso corpo vai se manifestar a respeito dessas coisas. João sabia quem era Jesus e ele transmitiu em palavras, numa carta, num texto que para nós hoje é bíblico, mas num texto, numa carta, aquilo que ele viu, aquilo que ele imaginou e aquilo que ele pôde repassar às pessoas, e as pessoas começaram então a ver Jesus com os olhos que João estava transmitindo. O Jesus que as pessoas conhecem, que Jesus é quando você está compartilhando a respeito dele. É um Jesus da Bíblia ou é um Jesus de um evangelho equivocado, do evangelho que te promete só vitórias, que você não vai ter problemas? Se o nosso mestre, o nosso Senhor, passou por diversas situações ruins, e ele mesmo diz, não tenho nenhum travesseiro para dormir, por que você vai ser melhor do que Jesus? Quão ridículo é imaginar que Jesus tinha casa na praia porque ele morava em Cafarnaum, que era à beira do mar. Quão ridículo é pensar que você vai ter vitórias, se Jesus diz, no mundo tereis aflições. É porque você é um analfabeto bíblico e engole toda a porcaria que pastores e líderes lhe ensinam. Conversei com uma pessoa semana passada, ele diz assim, pastor, quase que eu abri minha carteira e dei tudo que eu tinha para um cara que veio aqui conversar comigo, um pastor. O pastor veio aqui e me encantou. O pastor veio aqui e me hipnotizou. Eu levei 4 dias para poder me libertar daquilo, porque se o pastor me ligasse, eu estou precisando de 1 milhão, eu pá para ele. Porque o pastor me leu. Ele me pegou por dentro de tal maneira que, se ele pedisse qualquer coisa, eu abria minha carteira para ele. Por quê? Porque tem homens e mulheres que são víboras. E que o único propósito é matar, roubar e destruir. É dessas pessoas que Jesus disse, não é do diabo que ele estava falando. Ele estava assim, olha, vem para matar,
roubar e destruir. Não está falando do diabo, está falando de pessoas, de pastores, de líderes religiosos que estão ali para enganar e imolar as ovelhas do curral do Senhor. Por exemplo, como crente, nós aprendemos algumas palavras que precisamos aos poucos abortar, porque a nossa expressividade pode também demonstrar uma crença errada. O que é isso aqui, irmãos? É o quê? É um palco, é um tablado, não é o altar. Isso aqui, o que é? É um púlpito. Isso aqui é o quê? Brincadeira. Isso aqui é um púlpito. Isso aqui também não é o altar. Mas nós usamos a expressão, vamos lá para o altar orar, vamos cantar no orar. Altar, irmãos, é um lugar de sacrifício, de imolar animais que eles sangravam até morrer. Cristo já fez isso por nós na cruz do Calvário. Então não existe altar. O nosso coração pode ser um altar onde Cristo não vai ser sacrificado, mas ele vai ser honrado. O nosso coração tem que ser o lugar onde Jesus habita. Irmãos, vamos colocar coisas, pingos nos is. Então aqui nós nunca vamos ter um chofar, talvez um sofá, mas um chofar não. Aqui nós nunca vamos ter, como é que chama aquele negócio que tem várias coisinhas assim? Menorá. Nós nunca vamos ter, porque Cristo é. Eu não preciso de nada que represente, porque Cristo é. Eu não preciso ter rosas consagradas aqui nesse lugar, por quê? Porque Cristo é. Eu não preciso ter aqui copo com águas consagradas, porque Cristo é. E você precisa entender que Cristo é suficiente. Tem que ser suficiente para você, senão a sua fé é baseada naquilo que vai te levar para longe de Deus e não para perto de Deus. Você se considera alguém que é amigo de Deus? Então, ande perto dele. Por exemplo, João usava palavras como nós vimos com os olhos, apalpamos com a mão. João está escrevendo uma carta para pessoas que não tinham conhecido. Por quê?